Olá, meu nome é Flávia Fernandes, eu sou pneumologista da Secretaria de Saúde, atualmente lotada na região Oeste. Fui convidada para falar um pouco com vocês nesse programa de matriciamento sobre doenças respiratórias nas gestantes. Esses são os meus conflitos de interesse. Eu sou, então, funcionária da Secretaria de Saúde e do IGES. Eu sou speaker da AstraZeneca para assuntos que não são relacionados a essa apresentação. Eu também tive patrocínio da Pfizer para participação em eventos educativos. Eu reforço que todo o conteúdo aqui ele foi produzido por mim e reflete a minha opinião como especialista e os protocolos do Ministério da Saúde, mas eles não são necessariamente diretrizes da Secretaria de Saúde. A ideia aqui é a gente trabalhar um pouquinho sobre como é a questão assim da asma, das infecções virais e aí influenza e covid na gestante, bem como o tratamento de pneumonia, uma doença infecciosa muito comum, e a abordagem do tabagismo. Eu vou tentar fazer isso de uma forma muito direta, nós não vamos discutir aqui pormenores de coisas, fisiologia, não é a ideia é ser uma coisa super direta, e que explicando como que hoje, pelo menos hoje, no dia 25 de março de 2022, a rede é estruturada para abordar isso, certo? Eu vou começar então. E as minhas referências. Eu usei o último manual de gestação de alto risco que foi publicado pelo Ministério da Saúde. A publicação é agora e ele ainda está em fase de revisão. Muita coisa errada, mas assim, eles estão em processo de revisão. Eu mesma fiz vários comentários para eles, preparando para essa aula, e eu imagino que em breve a versão final vai estar disponível para vocês. Certo, então vamos começar. Doenças respiratórias na gestante e a asma entra como a mais frequente. E a asma tem uma característica muito interessante, porque na gravidez eu tenho que um terço das pacientes asmáticas melhoram, um terço, a asma delas vão ficar na mesma, mas um terço vai piorar. E aí é difícil diferenciar o que é a piora, porque elas estão grávidas e estão tendo aumento de volume abdominal e está sendo mais difícil realmente fazer as coisas do que realmente a piora da asma. E isso na paciente que já tem um diagnóstico de asma, porque quando ela aparece na gravidez, então, é muito mais difícil eu ter a suspeita clínica do diagnóstico. E isso é uma coisa que a gente tem que lembrar, sempre lembrar da asma. Se a paciente tiver um diagnóstico prévio, mas ela não usa bombinha, usou remédio na infância e nunca mais usou nada. Se ela tem crises que tem sibilância, se ela relata sibilância, se ela tem uma história pessoal ou familiar, ou se ela tem sintomas muito persistentes, às vezes até um pouco desproporcionais. Nesses casos, a gente tem que lembrar de fazer espirometria. A espirometria é diagnóstica para asma. Quando eu tenho uma relação VF1 sobre CVF menor do que o meu limite inferior da normalidade. E geralmente essas pacientes respondem bem ao uso de beta-2 de curta duração, e quando a gente começa a fazer o tratamento contínuo, elas respondem bem. Passo foi. E é importante a gente entender o que é uma asma não controlada, porque é o que acontece às vezes nessas pacientes, às vezes ela tem asma e elas passam a não ser controladas. A asma não é controlada quando eu tenho sintomas diurnos mais do que 2 vezes por semana, quando eu começo a ter despertar noturno, qualquer despertar noturno com crise de asma, quando eu começo a usar medicação de resgate 2 vezes ou mais por semana, ou quando eu tenho limitação das atividades. É a mesma coisa. O meu tratamento, é importante a gente ter claros e explicar para os pacientes que eu tenho remédios que são classe B ou C, que eu não tenho riscos maiores de malformações para o feto, exceto o uso de corticoide oral no primeiro trimestre, que deve ser evitado pelo risco de malformações crânio-faciais, especialmente fendopalatina. Mas que as medicações são seguras, medicações inalatórias são seguras na gravidez, e é muito maior o risco de uma crise de asma, de eu não usar a medicação correta, e eu ter crises, precisar de corticoide, ou ter, pior ainda, começar a fazer hipoxemia e ter uma hipoxia fetal, do que usar as medicações adequadamente. Se a paciente já tem asma e está tratando, a gente não deve suspender medicação inalatória.
por favor, não vamos suspender medicação inalatória, certo? Corticoides inalatórios são a base do tratamento da asma. E aí a gente tem de opções mais comumente encontradas a beclometasone spray, que é o Clenil HFA, que é inclusive disponível gratuitamente na farmácia popular, nas unidades, nas farmácias das unidades básicas de saúde. A dose inicial é 1 jato uma vez ao dia e que pode ser aumentado até 1.000 microgramas, 2 jatos de 12 em 12, 2 jatos de 8 em 8 horas, sem nenhum problema. A budesonida em cápsulas inalatórias, ela é disponível apenas na farmácia no componente especializado da farmácia ambulatorial, que é chamada de farmácia de alto custo, e a prescrição pode ser feita por qualquer profissional de saúde. Quando eu não tenho sucesso em controlar sintomas com corticoides inalatórios apenas, eu devo incluir um beta-2 agonista de longa duração. E aí eu tenho apresentações já com os dois juntos. O salmeterol fluticasone em spray é disponível no programa de asma no Distrito Federal, que a disponibilização da medicação é feita na Policlínica de Taguatinga, na Policlínica de Planaltina e no SESMO, que é na Asa Sul. E tem que ser médicos credenciados no programa de asma do Distrito Federal para fazer a solicitação de primeira vez e para renovar. Já o formoterol budesonida é disponível em cápsulas inalatórias no programa de asma do componente especializado da farmácia ambulatorial, e aí qualquer médico pode fazer o pedido, desde que tenha todo o protocolo, e eu vou disponibilizar para vocês todo o protocolo com as orientações necessárias. A gente também tem disponível pela Secretaria de Saúde o montelukast, que é um antagonista de leucotrieno. Ele é a nossa terceira linha, porque eu tenho menos estudos usando o montelukast em gestantes. Mas também eu aparentemente não tenho malformações associadas a ele, e ele é disponível no programa de asma para médicos credenciados ao programa. Geralmente são pneumologistas e alergistas. Para as crises, nós temos disponível gratuitamente o salbutamol, 100 ou 120 microgramas spray, e se for necessário, eu devo entrar com corticoide oral. No primeiro trimestre a gente deve evitar, mas é melhor eu ter a paciente viva do que eu ter a paciente entubada numa UTI ou morta com uma crise de asma. Crises de asma são fatais e elas devem ser abordadas de acordo com a gravidade que elas têm. A gente não deve menosprezar os sintomas persistentes ou as crises de asma nas gestantes. A morbimortalidade dessas crises é elevada. Última coisa, asma gestante, quando eu não tenho controle das crises ou quando eu começo a precisar de muito remédio, é interessante encaminhar para o pneumologista da sua região. Eu sei que tem algumas regiões que têm dificuldade. É sempre interessante ver se tem um pneumologista na regional onde você atende, tentar uma parceria mesmo, discutir os casos. Eu dou o exemplo que a gente tem alguns casos aqui em Ceilândia que eu tenho alguns médicos da equipe de alto risco atendem no mesmo dia que eu estou na unidade, então a gente tenta, eu sempre peço para quando a gestante chega para mim, olha, vê se sua médica consegue te colocar na sexta de manhã, que é o dia que eu estou, ou alguma coisa nesse tipo, porque aí eu não tenho nenhum problema de colocar na minha agenda. Eu consigo, quando chega a vez de atender, o pessoal me chama, eu vou lá, ou então quando eu estou atendendo, eu chamo eles vêm aqui. Geralmente é o contrário, porque tem todo o aparato de vocês de ver batimentos cardíacos fetais, essas coisas assim, tá mais fácil eu ir do que ela vir, mas enfim. Tem que esse tipo de parceria pode ser interessante para os casos que são desafiadores, para os casos que são mais graves, certo? E eu tenho certeza que em todas as regiões, acho que quase todas as regiões a gente tem pneumologista, e essas parcerias podem ser tentadas. Se você não tem acesso fácil, você pode pedir via CISREG, pede prioridade vermelha, deixa claro na sua solicitação que a paciente asmática está com muita dificuldade no controle, explica que a paciente não está internada, mas você está pedindo prioridade alta porque a paciente está difícil e que você precisa, por exemplo, que seja o pneumologista para poder pegar a medicação spray ou para tentar o montelukast. Então, escreve isso tudo no formulário, que a equipe de regulação com certeza considera esse tipo de situação como prioridade, a gente entende que isso é prioridade, certo? E uma lembrança, tem que ser encaminhado ao ambulatório de asma geral, porque para o ambulatório de asma grave ou ambulatório de asma de difícil controle, esses ambulatórios eles são restritos ao encaminhamento de pneumologistas.
Então, se alguém da gineco encaminha o paciente para o ambulatório de asma de difícil controle, vai voltar. Vai ser devolvido pela regulação, porque para ir para esses ambulatórios de subespecialidade da pneumologia, apenas pneumologistas podem encaminhar, certo? Então, o caminho é encaminhar para o ambulatório de pneu geral. Falando agora, então, sobre algumas coisas que são mais agudas. A influenza na gestante A influenza, ela é sazonal e ela pode ser endêmica em algumas situações. Igual a gente já teve no passado. Certo, então a gente vai falar agora da influenza. A influenza, ela é sazonal e ela tem os vários subtipos e as várias alterações que acontecem a cada ano, e esse ano a gente teve H3N2 e várias aí vão tendo, a gente já teve H1N1 e tudo mais. A gente vai pensar em influenza quando a gente está na época de influenza e eu tenho alguém que tem febre e sintomas gripais associados. Lembrar que gestantes são grupos de risco, e ser grupo de risco significa que, se eu penso que pode ser influenza, eu trato influenza. A coleta de PCR específico para investigação de influenza, ela varia e ela é feita principalmente em unidade sentinela. Então, cada ano, assim, aqui no UDF, a gente tem uma rede de unidades sentinelas que fazem a coleta de todos os pacientes com síndrome gripal. Se o paciente for atendido em uma dessas unidades, ele vai fazer a coleta do PCR, se não, ele não vai fazer a coleta do PCR. Sempre gestantes, eu suspeito, eu trato. E o tratamento que a gente tem disponível é o oseltamivir, 75 miligramas, é um comprimido de manhã à noite por 5 dias, principalmente se eu começo o tratamento antes de 48 horas de sintomas. Eu não tenho muitas evidências de benefício quando eu começo após isso. Lembrar que essa é uma doença que eu posso prevenir, e a minha prevenção pode ser com o uso das vacinas, que é sazonal e deve ser feita a todas as gestantes, e com evitar o contato com pacientes, com outras pessoas que estão doentes, ter cuidado com o ambiente onde você está, usar máscaras e etc, etc. Covid na gestante, Covid é uma coisa que a gente teve muito nesses últimos anos. O diagnóstico, a gente sabe que o quadro clínico é muito variado. Então, a gente tem que começar a preocupar e ficar de olho quando os sintomas vão ficando mais graves. Se eu tenho uma gestante que está sintomática, com PCR positivo, isolamento assintomáticos e observar. Sintomas leves, uma dor de garganta, uma coriza. PCR positivo, isolamento sintomáticos, vigiar. Agora você começa a ter sintomas moderados. E o que é que eu chamo de sintomas moderados? É começar a ter febre persistente, tosse muito persistente, piora progressiva. Ou se eu tenho uma gestante que tem fatores de risco, por exemplo, um diabetes gestacional, uma hipertensão gestacional, se eu começo a ter uma saturação mais baixa, uma frequência respiratória mais alta, eu tenho que realmente fazer exames laboratoriais, internar, suporte de oxigênio, corticoide, a gente faz dexametasona 6 miligramas por 10 dias, e manejo clínico de acordo. Então, se eu tenho sinais de infecção, eu começo antibiótico, eu vou fazer heparina profilática, isso tudo de acordo com o que a gente já tem traçado. Se eu tenho uma síndrome respiratória aguda grave, o que é isso? Ter realmente desconforto respiratório, dor torácica, pressão torácica, saturação abaixo de 95, com uma relação PaO2-FiO2 menor que 300, uma frequência respiratória muito elevada, eu tenho não só que fazer laboratórios, mas fazer gasometria arterial, fazer raio-x ou TC de tórax com a proteção abdominal, internar em UTI, e aí o suporte de oxigênio, corticoide, manejo clínico de acordo com o que eu tenho disponível. Sempre lembrar que eu tenho vacinas para Covid hoje e que todas as gestantes em qualquer período gestacional devem ser encaminhadas para vacinação. O que a gente tem para gestantes é a Sinovac e a Pfizer, qualquer uma das duas. Por fim, a última doença infecciosa que nós vamos tratar aqui é a pneumonia na gestante, que é uma doença comum e ela tem uma gravidade muito maior em gestantes, mesmo sendo os mesmos bichos que eu vejo nas outras pessoas. Eu tenho uma morbidade materna e fetal muito elevadas
eu acho que 30% das sepses nos Estados Unidos são em gestantes, são secundárias a um quadro de pneumonia. O diagnóstico ele é junção de história clínica, e aí eu tenho a tosse, a prostração, a tosse pode ser produtiva ou não, febre, dor torácica, com o exame físico, onde eu observo essa febre, eu tenho uma alteração de ausculta pulmonar, eu tenho um aumento de frequência cardíaca, frequência respiratória. Se for necessário, eu devo fazer exames de imagem, eu devo fazer exames laboratoriais. Lembrando que a gente pode usar a proteção abdominal e que o raio-x ele tem uma dose de radiação muito pequena. Sempre fazer avaliação fetal quando for apropriado. Vocês sabem desses momentos melhores do que eu não vou ficar explicando, conversando com vocês sobre como fazer avaliação fetal. Sempre avaliar a mãe, porque se eu tenho indicado sinais de gravidade, eu tenho que internar, enfermaria, se for o caso, UTI. O que eles orientam é a gente usar o CURB 65, que leva em conta a presença de confusão mental, a ureia acima de 50, uma frequência respiratória acima de 30, presença de hipotensão, umidade acima de 65 anos. Cá entre nós, idade acima de 65 anos em gestante é uma coisa que não é tão comum assim, mas esses outros fatores devem ser avaliados. Uma pontuação acima de 2 indica, 1 e 2 indica internação em enfermaria, acima de 3 a gente já faz internação em UTI. Sempre considerar também as condições sociais da gestante, ou se eu tenho sintomas que, por exemplo, náuseas, vômitos que impedem de que ela faça uso de antibióticos orais, ou se eu tenho uma pneumonia muito extensa, multilobar, isso tudo deve ser considerado. Obviamente, se está precisando de oxigênio, eu vou ter que internar. O que eu tenho que fazer? A base do antibiótico é mais ou menos a mesma, é um macrolídeo, preferencialmente azitromicina, com o uso de beta-lactâmicos. Se a paciente está internada, a gente faz preferência por algo venoso. Se a paciente for uma internação em UTI ou tiver algum fator de risco para pseudomonas, a gente tende a usar beta-lactâmicos que cobrem pseudomonas, como cefepime. Por fim, eu vou falar um pouquinho de tabagismo na gestante, e isso é porque o tabagismo ele é frequente, ele complica muito a gravidez. A gente tem umas complicações durante a gravidez, insuficiência placentária, abortos na gestação, sangramentos, e também para o feto, quando a gente tem dobra a chance da gente ter baixo peso, reduz em média 100 gramas do feto. E aí a gente tem estudos mostrando que uma boa parte, entre 25% a 50% essas taxas aumentam entre morte fetal e infantil nas mulheres que fumaram, quando a gente compara com as que não fumam. Sempre durante o pré-natal perguntar sobre o tabagismo. A postura tem que ser uma postura empática, a gente não tem que simplesmente condenar a gestante. Ela sabe que fumar é ruim, a imensa maioria das pessoas que fumam sabe que fumar é ruim. Sempre esclarecer sobre por que a gente tem que cessar de uma forma clara, de uma forma objetiva, sem julgamentos. Ser sempre muito claro sobre o que é a abstinência que ela provavelmente vai viver. A abstinência tem um monte de sintomas que podem ser graves e que impactam na vida dela. E isso vai desde uma inquietação até sintomas como disforia, ansiedade, depressão, aumenta a irritabilidade, muitas delas sofrem de insônia, dificuldade de concentração, aumenta o apetite e muitas têm ganho de peso. E esses sintomas têm que ser abordados de uma forma bem objetiva, senão a chance de recaída é gigantesca. Deve ser sempre abordado com estratégias comportamentais, se for necessário incluir os familiares, se mais pessoas fumam em casa, fazer uma abordagem coletiva, explicar que a cessação do tabagismo do outro também ajuda a cessação do tabagismo da gestante. Ter associado a orientação nutricional, a prática de exercícios físicos e ter também uma abordagem com a medicina integrativa, com exercício de respiração, meditação, mindfulness, para poder ajudar a passar por essa fase e tentar diminuir esses sintomas da abstinência. A gente tem medicamentos disponíveis, sempre tentar usar a menor dose disponível e evitar o primeiro trimestre pela chance de malformações no feto. A gente tem a terapia de reposição de nicotina com adesivos. Essa terapia, bem como a bupropiona, elas são disponíveis na atenção primária em grupos de cessação de tabagismo. Sempre checar que cada regional tem a sua escalinha de unidades que tem grupos, e algumas dessas unidades têm grupos abertos. Grupos abertos significa que a pessoa vai lá e ela é acolhida na hora, entendeu? Ou na hora, no dia do grupo, entendeu? Não tem fila, não tem espera, nada disso. Os adesivos, eu
é uma dose de nicotina que vai sendo liberada através da pele. E a cada 24 horas eu troco o adesivo. Eu posso começar com doses mais altas, o adesivo de 21 miligramas, quando eu falo em gestantes que fumam bastante, mais no meio maço dia. E aí a gente faz o de 21 por 6 semanas, o de 14 por 2 semanas ou 3 semanas e o de 7 por 2 ou 3 semanas. Quando é uma gestante que fuma menos que 10 cigarros ou tem um peso muito baixo, abaixo de 45 quilos, a gente começa com o de 14 e depois a gente vai para o de 7. A bupropiona, ela é um pouco mais complicada, ela atravessa a barreira placentária. Eu tenho risco de malformações, principalmente cardíacas. Eu não uso linhas epiléticas e eu preciso considerar muito risco-benefício. E tem que ser uma coisa muito conversada com a gestante. Vou encerrar aqui a minha apresentação. Nós vamos ter um momento de tira dúvidas, nós vamos ter uma discussão de caso clínico. Eu espero que tenha sido muito mais para lembrar vocês de alguns pontos. Eu estou à disposição, seja pelo grupo do matriciamento, seja pessoalmente, para tirar dúvidas, para conversar. Acho que termos estratégias para acolher essas gestantes é muito importante. Então, talvez cada região ter a sua estratégia para encaminhamento ou para acolhimento de gestantes asmáticas e das gestantes que fumam. Então, saber onde é que eu tenho o grupo de tabagismo, conversar com o pessoal do grupo de tabagismo para eles também saberem como manejar gestantes. Muitos têm muito medo, muito receio do uso da terapia em grávidas, o que é compreensível, mas é importante a gente abordar isso e tratar essas gestantes para a gente não ter um desfecho muito pior. Muito obrigada, e a gente está sempre à disposição. Até breve.